Olá pessoal, sou professor de redação do Portal do Aprender. Meu nome é Daniel. Hoje nós vamos trabalhar sobre pequenas dicas, grandes textos, porque eu acredito que isso o ajudará a melhorar o perfil da sua redação, certo? Vamos ver? Ora, significante e significado. O que é isso, professor? Na verdade, a palavra ela é dotada de significante e significado. Uma palavra solta, simplesmente ela é significado. Agora, quando você insere essa palavra dentro de um contexto, ela passa a ter significado. Vamos analisar algumas dessas palavras e você vai entender o que eu estou dizendo. Observe aqui a palavra sede. Ela sozinha é apenas significante. Agora, ela pode, entendeu? Dentro do contexto, por exemplo, quando você quer remeter ao imperativo do verbo ser, entendeu? Observe bem, sede deixa de ser uma palavra solta para tomar o papel e assumir a função de verbo. Então, observe bem, sede vós. Observe o que o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Parecia ser uma ordem ou um pedido. Então, nesse caso, o verbo, a palavra sede, ocupa, no caso, a função de verbo ser, certo? Agora, você poderia também dizer assim, ó, Jesus dizia, vinde, vós que tem sede, aquele que tem sede, venha e beba da água viva. Um exemplo, beba da água viva, sede. Nesse caso aqui, ó, sede passa a ter o significado de um substantivo abstrato. Vamos analisar uma outra palavra, por exemplo, a palavra oi. Essa palavra oi, digamos assim, que é uma palavra que está na moda, não é verdade? Imagine que eu estou aqui com o meu celular e tem um aluno junto de mim e quer se comunicar com alguém da operadora oi e ele está sem crédito. Professor, me empreste o seu oi. Ele está pedindo o celular exatamente para falar com alguém da operadora oi, porque eu tenho crédito para oi, por exemplo. Então ele pega, eu empresto ele. Oi, tudo bem? Observe bem. Nesse momento, o oi tomou o significado de uma operadora, não é isso? Mas você observou que ele disse, oi, tudo bem. Ou que passasse alguém aqui também e ele dissesse, oi João, oi fulano, tudo bem. Você percebeu que esse mesmo oi, que significava a operadora, agora tomou o significado de uma saudação? Agora imagine você que ele, desatento, deixa o celular cair no pé. Oi, meu pé, oi. Você percebeu que esse oi agora passou a ter o significado para exprimir uma dor, digamos assim, uma interjeição? Agora vamos analisar a palavra manga. O celular caiu no pé do aluno. O outro aí começa a mangar e diz, professor, ele estava comendo manga do colega. Manga. Nesse caso, manga passa a ter o significado do verbo mangar. De repente vem um aluno e diz, olha professor, eu trouxe uma manga deliciosa para o senhor chupar. Agora, dentro desse contexto, a manga passa a significar fruta. Percebeu? Observe uma outra palavra aqui, vendo. Vendo. Qual o significado da palavra vendo? Vamos ver no contexto, observe bem. Ele pode assumir o significado do gerúndio do verbo ver. Como assim? Por exemplo, eu estou aqui com o celular na mão e alguém pode perguntar assim, o que é que o senhor está fazendo? Eu estou aqui
Estou vendo o meu celular. Estou vendo. Percebeu? Aí alguém, pô, que celular bonito, o senhor gostaria de vender? Vendo. Observe agora, ó, o verbo ver, que é observar o meu celular, tomou uma outra função, um outro significado, que é vender, o ato de comercializar. Você percebeu? Então mostra claramente que a palavra é dotada de significado e significante. E que significante ela é solta no ar, mas dentro do contexto ela passa a ter um significado. Passemos adiante. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado por quê, professor? Observe. Ora, você está fazendo sua redação ou construindo qualquer um outro texto. E aí, depois que você termina de fazer tudo na folha de rascunho, você passa limpo. E aí você observa e aí analisa. Digamos que dentro do seu texto esteja essa informação histórica. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E você olha e diz, rapaz, aí não poderia entrar uma vírgula? Aí você inventa de botar uma vírgula. Puxa, aqui é Pedro. Vou botar em Pedro. Aí você coloca uma vírgula, observe. Pedro. Rapaz, quando você colocou uma vírgula, você modificou muita coisa naquele tópico frasal. Observe bem. Se aqui tinha Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, aqui embaixo, olha, lembre que a vírgula tem o poder de... ela é importante porque ela tem um poder e ela serve para uma pausa no contexto frasal. Aí observe o que aconteceu aqui. Enquanto aqui era Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, você aqui fez Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O que aconteceu aqui? Olha, primeiro que mudou de uma certa forma o contexto, isso é lógico. A outra coisa é que quando você colocou essa vírgula, você chamou a atenção, entendeu? Você, Pedro, nesse caso aqui você transformou essa frase histórica em um vocativo. Entendeu isso? Não era essa a ideia que você queria passar, mas por você não conhecer, você utilizou uma vírgula em um lugar inadequado e você transformou a frase em um vocativo. Entendeu? Aqui você chamou atenção para explicar que Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas você não se contentou, resolveu colocar mais uma vírgula. Observe aqui agora. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Você sabe que sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. Predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Quando você trabalha a questão do sujeito e esse sujeito só tem um núcleo, é o sujeito simples. É o que acontece aqui em cima. Aqui é um sujeito simples. Entendeu? O núcleo desse sujeito é Pedro. A informação principal em relação a esse sujeito é Pedro. Mas quando você coloca Pedro Álvares e Cabral, você agora está dizendo, com o deslocamento dessa vírgula, que três sujeitos, Pedro Álvares Cabral, não é mais o senhor Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, e sim os senhores Pedro Álvares e Cabral. Você fez isso e o erro não ficou só aí. Observe o verbo. Ora, se no sujeito simples, entendeu? O verbo está no singular. No sujeito composto, o verbo não pode jamais estar no singular. Então aqui seria descobrir o Brasil. Observou quanto erro por conta de um deslocamento de vírgula? Se você tem dúvida, é melhor não colocá-la. Onde ou aonde? Aí você está escrevendo seu texto, terminou todo e vai passar limpo. E aí aí tem essa palavra lá e você diz, meu Deus, será que eu coloquei certo? É onde ou aonde? Eu sei que existe onde e aonde. Agora, como seria onde no contexto ou aonde no contexto? Eu vou analisar. Primeiro, observe bem. Onde? Onde nos remete à ideia de estaticidade. Entendeu? Inércia. Parado. Entendeu? E aonde remete à ideia de movimento. Dinamismo. Entendeu? Outra coisa interessante, que quando você utiliza a palavra onde, você tem que observar como você vai inserir esse verbo também em todo o contexto frasal.
Entendeu? Vamos aqui, de olho na tela, o que eu estava explicando. Aqui, ó. Observe bem. Você sabe aonde fica a plataforma? Ora, quando você utilizar a palavra onde, ela remete à ideia de estaticidade. E, geralmente, os verbos que você vai mais colocar para isso é verbo ser, estar, permanecer, parecer, continuar. Entendeu? Agora observe bem. Se você disse aqui, ó, você sabe aonde fica, ficar, da ideia de estaticidade. Plataforma. Sabes onde eles foram? Ó, eles foram, movimento, dinamismo. Essas frases estão certas? Será que esse onde está sendo colocado no lugar certo, de acordo com o tópico frasal, analisando o verbo de ligação, e aqui um verbo de ação, se onde é para estaticidade, e aqui tem o verbo que indica movimento, e aonde é para movimento, e aqui tem um verbo que indica, que remete à ideia de estaticidade. Então, qual é a forma correta? Bom, a forma correta, na verdade, é você sabe, ó, por exemplo, você sabe onde, ó, você sabe onde fica a plataforma, fica, permanecer, estaticidade. Agora, sabes aonde eles foram? Ó, movimento. Vamos seguir adiante. Mal com U e mal com L. Primeiro, o que é mal? Mal é um adjetivo. E nós aprendemos a decorar, aqui isso é um perigo, nós aprendemos a decorar que mal é o quê? Contrário de bom. Mal com U e mal com L, entendeu? Contrário de bem. Quando mal com U é o contrário, quando mal com U é o contrário de bom, ele qualifica. Então ele é adjetivo. Quando mal com L é o contrário de bem, ele sofre influência do verbo, logo ele é advérbio. Entendeu? Ele modifica, de uma certa forma, o sentido do verbo. Nós aprendemos isso. É resultado, mas eu vou passar uma dica importante para você. Observe bem. Quando você diz assim, ó, observe aqui, Daniel é um mau garoto. Vamos analisar aqui esse verbo. Se eu dissesse Daniel pula com o garoto, você vê que o verbo tem sentido. Mas aqui, quando você diz assim, ó, Daniel é um mau garoto, esse aqui não tem significado nenhum. A pessoa não tem, então qual é a função desse verbo, então? Ora, a única função dele é ligar, ó, ligar o sujeito, o predicado. Entendeu? Então, toda vez que você vai imaginar mal com U, que é contrário de bom, você vai sempre pensar numa qualidade. E geralmente pode vir, geralmente vem com o verbo de ligação. Então você observa, toda vez que vem um verbo de ligação, analise que pode, consequentemente, quando eu estou falando esse tratado da palavra mal, esse mal vai ser sempre um adjetivo que é contrário de bom. Já aqui não, ó. Observe bem. André cantava mal. Ora, se você percebeu bem, esse mal sofreu uma influência de uma certa forma e remeteu de uma certa forma também, se associou muito mais ao sujeito do que ao verbo. O verbo foi apenas um elo de ligação, um conectivo. Você percebeu isso? Já aqui não. Aqui, olha, André cantava mal com L. André cantava mal com L. A palavra mal aqui, ó, sofreu muito mais influência do verbo do que do sujeito. Você percebeu isso? Então, nesse caso, é mal com L. Se você aprender isso,
fica melhor, porque você não vai esquecer, não vai aparecer aquelas dúvidas na hora de você construir seu texto, se é mal com L ou mal com U. Passemos adiante. Atenção, essa informação também é importante e muito importante mesmo. Você já ouviu falar em processo de substantivação? Ora, de certa forma tem muito a ver com o significado da palavra, que dentro do contexto ela toma um determinado significado. Cuidado até na interpretação de texto, isso é importante. Às vezes tem lá a palavra, por exemplo, andar da linha 3 tem o mesmo significado ou o mesmo valor sintático da palavra andar da linha 25, um exemplo. E você, por saber que andar é verbo, dizer, essa mesmo, matei essa questão, pá, e pode se dar mal. Na construção da sua frase, na hora de escrever sua redação, você pode ter esse mesmo conflito. E tenha cuidado, porque analise bem o que é substantivação. Toda vez, substantivação na verdade, a ação ou efeito de transformar uma palavra, por exemplo, que tenha uma classe gramatical como numeral, como adjetivo, como advérbio ou próprio verbo, em um substantivo. E isso se dá por meio de um processo modificador. E geralmente esse processo modificador pode acontecer com um artigo. Observe bem, andar, você sabe que andar é verbo, é indicação, né? Andar na praia é importante, vou andar, aí você sabe que é verbo, mas observe esse elementozinho aqui que é de extrema importância. O andar era misterioso. Quando você colocou anteposto ao verbo um artigo, ele sofre o poder de ser substantivado. Uma espécie de derivação. A palavra modifica de significado. Ela passa a ser substantivo. Entendeu isso? Aí vamos analisar a próxima palavra, não. Não é advérbio de negação. Mas agora vamos analisar aqui quando você coloca um artigo qualquer, entendeu? Ele sofre modificação. Ele começa a sofrer o processo de substantivação. Então aqui o não, tanto quanto o andar, que é substantivo, o não também torna aqui um substantivo dentro desse tópico frasal. Agora, vamos analisar outra dica aqui. 7 alunos dançaram. Qual a função desse 7 aqui? Esse 7 aqui é um numeral, não é? Aí você analisando a palavra, 7 alunos dançaram. Você, poxa, ora, 7 alunos, então aqui tem que ter um S. Aí você coloca a desinência S aqui, 7 alunos dançaram. Você está certo? Não. Você não está certo, não. Tenha cuidado. Por quê? Porque aqui é o numeral, entendeu? O numeral 7, certo? Nesse caso aqui, já está quantificando a quantidade de alunos e você não precisa botar nenhuma desinência para mostrar que está concordando com alunos e dançaram. Você não precisa pluralizar o 7 e não pode. Mas vamos agora adiante. Observe agora, certo? Os 7 alunos dançaram. Agora pode. Por que pode? Porque aqui não é mais um numeral. Lembra que nós explicamos que toda vez que você coloca um artigo anteposto a um numeral, a um adjetivo, a um verbo ou até o próprio advérbio, ele sofre um processo de substantivação e deriva para um outro significado? Sim. Então aqui nesse caso, aqui é um substantivo. Os 7, e como substantivo ele sofre essa flexão? Sim. Então essa desinência, a desinência essa aqui é importante e deve acontecer. Então, os 7 alunos dançaram. Os 7 alunos dançaram. Entendeu? Passemos adiante. A ideia aqui é orientá-lo para você construir a melhor redação do mundo. Podemos assim dizer. Então, toda a informação é válida. Então, observe aqui. Cacoete de linguagem.
Isso aí tem acontecido o tempo todo e isso empobrece a sua redação. Por isso, tenha cuidado. Quais são os cacoetes de linguagem mais utilizados? Eis a pergunta. Observe bem, avançada tecnologia. Digamos que seu tema, você fale sobre tecnologia de ponta e você, né, no afã, e aí usa palavras, as melhores palavras, no afã da emoção, usa avançada tecnologia. Isso é um cacoete de linguagem, cuidado. A outra coisa, está aí a discussão da questão da homofobia, da redução da maioridade penal e etc e tal. Então, eu não posso bater de frente com a lei. Outro cacoete de linguagem, cuidado, não utilize também não. Aí você quer escrever sua redação e vai a todo vapor. Cuidado, a todo vapor também é um cacoete de linguagem. Evite, entendeu? Antes de mais nada, você precisa entender que não pode utilizá-la também, uma frase como essa, na sua redação. Aqui também é cacoete de linguagem. Então evite em nível de, muito usado também. Cuidado, isso é um cacoete de linguagem. Aí você diz, puxa, então eu cometi um erro gritante, coloca a sua redação, vai se dar mal. Não use erro gritante, que também é cacoete de linguagem. Muito usado nas redações, mas faz o candidato perder ponto. Chegar a denominador comum. Cuidado, isso também é cacoete de linguagem. Não utilize. Fonte inesgotável. Imagine que você quer falar sobre, por exemplo, a crise hídrica, água, e você usa esse termo, cuidado, falar sobre o petróleo, cuidado, cuidado, isso também é cacoete de linguagem. Aí você chegar ao denominador comum, outro perigo, não use, isso também é cacoete de linguagem. Luz no fim do túnel, cuidado, isso também é cacoete de linguagem, por favor, não utilize. Aí, vitória esmagadora. Digamos que no afã da emoção você seja aprovado e você não foi aprovado a redução com vitória esmagadora. Cuidado, não precisa. Cuidado com essa questão aqui, ó. Vitória esmagadora também é cacoete de linguagem. E digamos, pergunta que não quer calar. Tenham cuidado com esse pergunta que não quer calar, que também é cacoete de linguagem. É bom você decorar essas palavras e procurar não utilizá-las. E, aliás, buscar outros sinônimos, outra coisa que queira até dizer a mesma coisa, mas de outra forma, porque essa aí não vai lhe prejudicar. Agora vamos ver outras dicas importantes, entendeu? Vamos trabalhar melhor a sua redação. Você tem que ficar cada vez mais, bala na hora de escrever. É isso que nós queremos. Aqui, observe bem, você vai escrever alguns dados, digamos que você precise recorrer a dados estatísticos, entendeu? Ou alguma informação, entendeu? Do IBGE, ou seja lá de que fonte verdadeira e confiável você tirou a informação. Aí você, 1,5 milhão, aí vem a dúvida, puxa, 1 milhão é muita coisa. 1 milhão é muita coisa. Imagina eu com 1 milhão na conta. Eu estava armado, não é? Então, se é muita coisa, não pode estar no singular. Será, rapaz, que 1,2 milhão é 1 milhão ou 1,2 milhões? É 1,2 milhão ou 1,2 milhões? Você ainda está lá no seu rascunho. Não passou para o papel, para a folha de resposta. Então, ali você pode errar. Então, tem uma dica importante. Toda vez que você, em relação numeral, passar da escala de 1 para 2, a partir de 2 ele é pluralizado. Mas se for até 1,9 milhão, não pode, tem que ser escrita no singular. Entendeu isso? Por exemplo, você pode colocar 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 9, 1 milhão,
ó, 1,9 milhão, ó, 1,9 milhão, 1,5 milhão. Agora, se passou de 2, você pode botar 2,1 milhões. Você pode, porque aqui, ó, passou de 2. A partir de 2, você pode botar milhões. De 1 até 0,9 milhão. 2,1 em diante, milhões. Entendeu? 2 milhões, 2,1 milhões, assim sucessivamente. A outra coisa é ascender. Ascender, ó, com SC, versus ascender. Digamos, né? Jesus foi assunto ao céu. Ó, ou aos céus, alguns falam assim, aos céus. Bem, se Jesus foi assunto aos céus, então Jesus subiu ao céu. Concordam comigo? Agora, observe, ascender. Se ascender remete à ideia de subir, elevar, etc., elevado, entendeu? Acender é colocar fogo, entendeu? Fazer arder, queimar. Então, essa duas não vai ter mais. Ascender, subir, acender, ó, colocar fogo. Passemos adiante. Outras dicas. Hoje é só dica. Você tem que arrebentar na sua redação. Vamos ver? Ó, João não fez o dever de português. João não fez os deveres de português. Quem está certo? Quem está errado? Vamos analisar. Quem está certo aqui? João não fez o dever de português ou João não fez os deveres de português? Primeiro você tem que entender qual o significado da palavra dever. É a primeira coisa que você tem que entender. O que significa dever? Ora, dever. Digamos, vamos trazer para o nosso contexto atual. Por exemplo, o dever do brasileiro é respeitar as leis. Ora, se eu digo que o dever do brasileiro é respeitar as leis, eu estou dizendo o quê? Que dever remete à ideia de obrigação. A obrigação dos brasileiros é respeitarem as leis. Percebeu? Respeitarem as leis. Meu dever é respeitar a lei. Entendeu? Dever, obrigação. Agora, quando eu falo de português, eu estou falando de atividade escolar, atividade acadêmica. E toda vez que a ideia dever remeter à atividade acadêmica, você vai ver o que acontece. Então aqui, dever é plural. Dever. Mas atividade econômica são deveres. Eu posso dizer, meu dever é fazer os deveres de redação. Meu dever é fazer os deveres de matemática, ou seja, as atividades de matemática. Então aqui está correto. João não fez os deveres de português. Entendeu? Troque essa palavra de dever para atividade. Entendeu? João não fez as atividades de português. Então, dever, quando remete à questão escolar, acadêmica, entendeu? Remete também à ideia de atividade, entendeu? Quando esse dever aqui remete à ideia de obrigação, entendeu? De obrigação, dever, obrigação, certo? Dever, obrigação. Nesse caso aqui não vai para o plural, mas dever, atividade, entendeu? Ele vai para o plural, certo? Este produto pesa 500 gramas. Este produto pesa 500 gramas. Quem está certo, quem está errado? Primeiro, é até natural, quando você fala grama, você imagina logo que essa palavra é feminina. Então, então 500 está certa. Por quê? Porque é uma palavra feminina. 500, ó.
Feminino, 500, que tem, tá certo, ótimo. Cuidado. Primeiro, que você tem que saber a origem dessa palavra, a etimologia dessa palavra. O nosso português tem essa complexidade, temos que conviver com ela. Nesse caso aqui, grama, gente, grama é uma palavra masculina, entendeu? Mas, professor, que grama o senhor está falando? Cuidado. Eu não estou falando uma grama vegetal, não. Aí sim, é feminino. Eu estou falando grama quando se remeter, a ideia de peso, né? Unidade de peso nesse caso. Aqui, o certo é esse. Este produto pesa 500 gramas, 200 gramas, entendeu? 700 gramas. Por que grama, gente? É o substantivo masculino, é oriundo do latim, o grama, entendeu? Passemos adiante. Dica 3. Gente, quanto está certo? Me disseram ou disseram-me? Te amo ou amo-te? Você sabe que aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Lembra disso aqui? Isso aqui é um pronome oblíquo. Isso é um pronome oblíquo, gente. E com o pronome oblíquo não inicia a frase. Então me disseram está errado. É disseram-me. Te amo está errado. É amo-te. Entendeu? Porque é um pronome oblíquo. Observe o correto, que eu já tinha explicado. É disseram-me e amo-te. E não me disseram e te amo. Então, cuidado com os pronomes. Dê uma revisada nos pronomes, que isso é muito importante. Certo? Agora, passemos adiante. E esse diante é o nosso final. Chegamos mais ao final. Aconselho-te que estude. Exija de